Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia. Dessa vez sobre a teoria de um filósofo inglês que visava combater os problemas que levavam à geração da ignorância. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a tese dos 4 ídolos que foi cunhada pelo filósofo inglês Francis Bacon. O Francis Bacon é um filósofo do século XVII e ele é um dos pioneiros do pensamento empirista. O Francis Bacon ele questionava todo o modelo filosófico prévio a ele, porque ele afirmava que era um modelo filosófico que não gerava resultados, que não era bom o suficiente para que o ser humano descobrisse a verdade. E ele criticava toda uma tradição na filosofia que vinha desde Aristóteles, que tinha uma premissa dialética, uma premissa de que o ser humano chega à verdade através apenas do uso da sua razão. E o Francis Bacon ele questiona isso. Ele é um empirista e ele parte do princípio de que o conhecimento ele não vem de dentro da mente, de dentro do uso da razão. E sim, ele vem através dos sentidos. O conhecimento vem através daquilo que você vê, daquilo que você escuta, vem através de experiências. Por exemplo, para você saber se uma madeira pega fogo, você tem que pegar e botar fogo nela para ver. Para você saber se uma planta pode curar uma doença, você tem que dar essa planta a uma pessoa doente e ver o resultado. Ou seja, o conhecimento, segundo o Francis Bacon, ele vem da relação do ser humano com o mundo, da relação do ser humano com a natureza. Relação essa que é intermediada pelos seus sentidos. Aquilo que o ser humano vê, ouve, cheira, escuta, ou seja, tudo aquilo que ele percebe, é o que vai, de fato, construir o conhecimento. E seu modo de pensar destoa de toda uma tradição filosófica, até mesmo de filósofos que foram mais ou menos seus contemporâneos, como René Descartes e o Spinoza. O Francis Bacon, então, ele se propôs a cunhar um novo modelo de pensamento filosófico. Ele pretendia criar um modelo que permitisse aos seres humanos, de fato, conseguirem conhecer o mundo, de fato, conhecer a verdade, destoando desse sistema prévio que ele chegava a acreditar que era perda de tempo, que não dava em nada aquele tipo de discussão. E daí ele foi elaborar esse seu modelo empirista. E o Francis Bacon, ele cunhou os chamados 4 ídolos, que são um empecilho para o ser humano na sua busca pela verdade. E o que ele pretendia com esse seu novo modelo era derrubar esses 4 ídolos e fazer com que a humanidade fosse capaz, de fato, de compreender a verdade. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre quais são esses 4 ídolos. Primeiramente, a gente tem o ídolo da tribo. O ídolo da tribo ele é especificamente individual. Ele está ligado à incapacidade do ser humano de associar aquilo que ele percebe a noções que de fato correspondam à verdade. É um tipo de ídolo, de erro, que ele é pertinente ao indivíduo, é apenas a esse indivíduo. Ou seja, é quando ele tem uma sua experiência, quando ele vê algo, escuta algo, mas acaba se confundindo na hora de fazer uma definição daquilo. Vamos pensar uma pessoa que nunca viu uma galinha na sua vida. Um belo dia, ela vê uma galinha preta. E ela então passa a acreditar que todas as galinhas são pretas, porque ela nunca viu uma galinha de nenhuma outra cor. Esse é um caso de ídolo da tribo. É um erro de definição, um erro de busca da verdade, que nasceu única e exclusivamente daquele indivíduo. A sua incapacidade de questionar que possa existir outras galinhas, de querer ver outras galinhas antes de definir que todas são pretas, isso tudo
levou ele a uma conclusão equivocada, e ele se equivocou através do ídolo da tribo. O segundo ídolo é o ídolo da caverna. O ídolo da caverna, ele nasce da relação entre os homens, de percepções errôneas e de conceitos errados que são feitos através das pessoas, ou seja, quando um grupo social por si gera uma informação errada e essa informação se perpetua. A gente pode pensar, por exemplo, aquela ideia antiga que a avó falava para a neta que ela não pode lavar a cabeça quando ela está menstruada. Isso é um caso de ídolo da caverna, ou seja, um erro de pensamento que se reproduz através das relações das pessoas. Uma pessoa passa para outra e passa para outra, e essas relações elas acabam tendo um cunho de verdade quando de fato não tem. O mesmo a gente pode pensar, por exemplo, com relação ao leite com manga, né? Algo que não tem nenhuma comprovação científica e se perpetuou entre muitas pessoas como sendo uma verdade. Então, esse erro de você ter crenças que permeiam entre as pessoas e vão sendo reproduzidos é o caso de ídolo da caverna. O terceiro ídolo é o ídolo do foro. O ídolo do foro, ele nasce do mau uso da palavra. É quando as palavras induzem ao erro, seja através do uso de um termo ruim, de uma expressão ruim, de um discurso mal elaborado, ou seja, quando você vai explicar algo, usa as palavras erradas e acaba gerando um entendimento errado na pessoa que escuta. Quando você vê um determinado fenômeno e chama aquilo pelo nome errado, você está cometendo um erro do ídolo do foro, que é o erro que se dá através do mau uso das palavras. O Bacon ele bateu muito essa tecla de que a palavra ela não é necessariamente um correspondente da razão. Muitas vezes o mau uso da palavra vai contra a razão, vai contra a busca da verdade. E aí a gente tem o ídolo do foro. O quarto ídolo que o Bacon nos fala é o ídolo do teatro. O ídolo do teatro ele é caracterizado por ser em os grandes sistemas de pensamento que existem na humanidade e que acabam levando o ser humano a conclusões equivocadas. Aqui que se enquadra o pensamento prévio filosófico que o Francis Bacon criticava e pretendia alterar, ou seja, modelos de pensamento, modelos de se criar conceitos, modelos de se chegar a noções de verdade que estão, por si só, falhos, e por serem falhos levam o ser humano a conclusões erradas. A gente pode lembrar nesse caso um trecho do filme Monty Python e o Cálice Sagrado, em que um grupo de aldeões quer descobrir se uma mulher é uma bruxa. Aí um deles fala que a bruxa é feita de madeira. Madeira boia na água. O que mais boia na água? Um pato. Se a mulher tiver o mesmo peso que um pato, é porque ela é de madeira, logo ela é uma bruxa. Eles pesam a mulher em relação ao pato e descobrem que ela tem o mesmo peso, concluem que ela é de madeira, logo ela é uma bruxa e queimam ela. Ou seja, é toda uma forma de se chegar a uma verdade que constitui o chamado ídolo do teatro. E assim a gente tem a definição desses quatro ídolos. O Francis Bacon, então, postula que para se conseguir chegar a uma verdade, é preciso conseguir eliminar esses quatro ídolos, eliminar os seus erros de percepção por si só, que é o ídolo da tribo, eliminar os erros causados pelos outros indivíduos, pelas suas relações com outros indivíduos, que é o ídolo da caverna, eliminar os erros que são ocasionados pelas palavras, que é o ídolo do foro, e eliminar os erros que são causados por sistemas de pensamento inteiros que induzem o ser humano ao erro, ou seja, o ídolo do teatro. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.